Nós vamos então agora falar desta última característica dos primeiros cristãos ali no Novo Testamento, principalmente no livro de Atos. Falamos de koinonia, querigma, diaconia e hoje à noite nós vamos falar de mordomia. Então, apenas aqui para a gente fazer um breve resumo, nós começamos a falar da koinonia. Koinonia é essa palavra grega que foi traduzida em português para comunhão, mas koinonia é mais do que comunhão. Koinonia tem a ver com unidade, tem a ver com, não uniformidade, mas mesmo na diversidade, caminhar juntos, fazer as coisas juntos. A gente vê isso acontecendo lá no texto de Atos, logo no final do capítulo 2, versículo 42, que diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, olha aí a palavra koinonia, ao partir do pão e as orações, estavam cheios de temor, muitas maravilhas e sinais eram feitos. Os que criam mantinham-se, olha a koinonia de novo, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Então, a primeira grande marca dos primeiros cristãos, que é uma marca que nós precisamos manter e até mesmo recuperar, entender que ela faz parte de uma característica para a nossa igreja nos nossos dias, é a koinonia, é esse caminhar juntos, é ter tudo em comum, o repartir o pão na mesa. A gente faz muito isso aqui institucionalmente como igreja, mas também tenho feito aqui um desafio para fazermos isso em nossas casas, em pequenos grupos familiares, pequenos grupos de jovens, adolescentes. O coral é um pequeno grande grupo, mas que também sei que tem repartido uns com os outros, a mesa, edificando uns aos outros, ensinando uns aos outros. E eu tenho feito esse desafio para que você também participe de um pequeno grupo. A segunda marca dos primeiros cristãos é o que a palavra grega traz, querigma, que significa em português proclamação ou pregação. Mas o que aconteceu? Passados 2000 anos, parece que a pregação se tornou um papel dos pastores, mas a pregação não é aquilo só que os pastores fazem institucionalmente, mas é também a nossa proclamação diária do Evangelho. E como proclamamos o Evangelho? Nós não proclamamos o Evangelho dando bons conselhos, olha, faça isso, faça aquilo. A proclamação do Evangelho é contar uma boa notícia, é dizer não o que você tem que fazer, mas o que Cristo fez. A primeira coisa que nós precisamos entender quando estamos falando de Evangelho é que o Evangelho é o que Deus fez por nós, é aquilo que está em João 3,16, que Deus amou o mundo e enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nunca foi nós, sempre foi Deus, as iniciativas foram do Senhor. Essa é uma boa notícia, precisa ser proclamada, pregada, anunciada. E agora, nesse contexto em que vivemos, nós precisamos ser assertivos, temos que aprender a alcançar o coração das pessoas que amamos, pessoas que muitas vezes estão com seus corações fechados, com os corações muitas vezes focados em algum tipo de assunto, e nós precisamos usar de várias estratégias. Se você não ouviu ou não assistiu a nossa mensagem de domingo passado, busque no nosso canal no YouTube, ali eu falo de 6 maneiras diferentes de você alcançar as pessoas que estão ao nosso redor, através da própria busca que elas têm tido. E isso é uma parte interessante, que nós vamos levar o Evangelho a partir da própria busca que as pessoas estão tendo. E hoje pela manhã nós falamos então dessa terceira marca dos primeiros cristãos, que nós chamamos de diaconia, que é o serviço cristão. Diaconia, para nós, hoje de manhã, foi ilustrado pelo texto que nós encontramos em Atos capítulo 6, a escolha dos 7 homens, que ficou conhecido tradicionalmente como os diáconos, os primeiros diáconos da igreja. Mas se você esteve aqui hoje pela manhã, ou não esteve, assista a nossa mensagem. Nós entendemos que
antes do diácono vem a diaconia, que nós precisamos entender que essa é uma função de todos nós somos chamados a servir. Jesus já dava o exemplo, ele diz, eu não vim para ser servido, mas para servir. E esse servir é a origem da palavra diaconia, que é o repartir, é o servir, é o colocar as pessoas na mesa e sermos nós aqueles que vão ser os diáconos, e isso é uma parte importante também da nossa vida como igreja, estarmos prontos para servir. E outra coisa importante que aprendemos hoje pela manhã, a diaconia, ela está muito ligada com servir aqueles que não estão dentro do nosso contexto, servir os de fora. Fazia muito sentido na cultura judaica a hospitalidade, você como dono da casa, o chefe da família, a matriarca, oferecer a sua casa e servir a mesa para os convidados. Nós temos pensado muito sobre isso, que muitas vezes hoje a própria igreja, ela se estrutura para servir a ela mesma. Criamos tantos ministérios internos, mas quais são os ministérios que nós temos? Ministérios diaconais, para servir os de fora, servir os menos favorecidos, servir os que estão hoje, os sem teto, servir os estrangeiros, servir aqueles que estão chegando ao nosso país devido às diversas dinâmicas políticas, guerras. É como igreja, como nós trabalhamos isso, por isso que é muito importante também esse outro tripé da nossa igreja, além do núcleo família, mas também o núcleo cidade, o núcleo coordenado pelo pastor Alain, que vai fazer a escola de missões, porque é uma maneira também da gente entender, olhar para o nosso redor, e como podemos, como diáconos e diaconisas, servir essas pessoas, abraçá-las, acolhê-las. E isso faz parte do papel da igreja. E agora vamos falar dessa última palavra que chama-se mordomia. Se as 3 primeiras palavras, elas são palavras que são transliteradas do grego, mordomia não é uma palavra que tem origem no grego. Na verdade, mordomia é uma palavra latina. A palavra em grego seria oikonomia. Pegou? A palavra grega seria oikonomia. O que significa isso? Tem muito a ver com economia, mas tem a ver com administração, tem a ver com planejamento, tem a ver com essa ideia. Então, usando a palavra mordomia. Mordomia, ela tem uma raiz para a palavra mordomo, que significa administrador. Ou seja, é uma marca da igreja saber administrar os recursos esses que nós precisamos entender, não são só recursos materiais, mas também são recursos espirituais. Então, nós podemos definir mordomia cristã, ela está relacionada à responsabilidade de administrar os bens materiais e espirituais dados por Deus. E então nós vemos assim, que quem faz essa administração, quem exerce esse papel de mordomia, nós podemos chamar então de mordomo. E olha que interessante, a palavra mordomo é a junção de 2 palavras em latim, que é mor e domus, que significa o maior da casa. Ou seja, aquele que tem a função abaixo do dono de cuidar de tudo, que é muito daquilo que é o próprio chamado da humanidade para cuidar da criação. Se nós visitarmos o livro de Gênesis, foi dado essa comissão para o homem, para o ser humano, de cuidar da criação, de se tornar o mordomo, se tornar ali o maior da casa, do planeta Terra, e fazer esse cuidado, essa mordomia da criação. Então, nós podemos olhar e ver que a mordomia cristã, ela é muito abrangente. Ela pode abranger o nosso próprio planeta, pensando como estamos gerindo os recursos que Deus nos deu, como estamos
agindo como cristãos, mas também tem muito a ver com questões materiais, com a mordomia espiritual. Por exemplo, Jesus foi muito categórico quando ele trouxe a parábola dos talentos, que está em Mateus 25, que ele diz que ele entrega para cada um uma porção de talentos. E o que nós fazemos com esses talentos? Como administramos? Como fazemos aqueles talentos? E aqui, né, as palavras da economia fazem todo sentido. Como fazemos esses talentos renderem, se multiplicarem? E é isso que Deus tem também ensinado. Como igreja, aquilo que nós temos como talentos, dons espirituais, se nós estamos administrando isso e trazendo isso para engrandecer o nome do Senhor. Quero aqui destacar que, além de Mateus capítulo 25, que tem a parábola dos talentos, nós vamos achar em Lucas capítulo 19 uma parábola muito parecida com a parábola dos talentos, mas é uma parábola conhecida como a parábola das 10 minas. Se a parábola dos talentos, cada um dos servos recebeu um número diferente de talentos, na parábola das 10 minas, cada servo recebeu apenas uma mina. Que assim como talentos eram um valor em dinheiro, a mina também era um valor em dinheiro, mas todos recebem igual. Na volta do servo, do Senhor, semelhantemente à parábola dos talentos, eles prestam contas. E é curioso que você presta atenção que aqueles servos, um que tinha uma mina, conseguiu transformar, multiplicar aquela mina em 5. O outro, uma mina, dobrou. E teve um que escondeu a mina, como acontece também na parábola dos talentos. Qual que é a grande diferença na parábola dos talentos e a parábola das 10 minas? No meu entendimento, eu tenho entendido que a parábola dos talentos tem muito mais a ver com as habilidades, com aquilo que Deus traz para cada um. Alguns são mais talentosos do que outros, alguns têm mais versatilidade, instrumentalidades do que outros, e isso tem todo um contexto por trás de oportunidades, de desenvolvimento, mas todos têm o seu talento. Qual é a diferença dos 10 minas? Por que cada um tem um? Porque, na verdade, isso não é algo que nós já temos, mas é algo que nós recebemos. E o que cada cristão recebe? Cada cristão recebe o próprio Evangelho. Então, tem tudo a ver com mordomia. Como eu administro o Evangelho que eu recebo? Como eu administro essa boa notícia? Eu a aplico e a multiplico? Ou eu, com medo da severidade do Senhor, eu escondo esse Evangelho? Percebe que faz parte da essência da mordomia. Então, são sim recursos espirituais, são recursos humanos, são recursos materiais. Tudo isso é incluído na mordomia. E eu podia falar aqui de outras mordomias, podia falar da mordomia do nosso corpo, como é que nós tratamos o templo do Espírito Santo, como administramos o corpo físico, como o tratamos. Isso também faz parte da mordomia cristã. Mas isso é um outro assunto para um outro dia, nós não vamos entrar nesse mérito, mas nós como os cristãos precisamos também pensar um pouco sobre isso. Uma outra mordomia que nós podemos também entender é a mordomia do tempo, como nós vivemos os nossos dias, entendendo tudo qual é o nosso chamado, entendendo a agenda de Deus, como nós alinhamos a nossa agenda com a agenda de Deus. Será que nós somos bons mordomos do nosso tempo? Ou nesses dias atuais, nós temos desperdiçado o nosso tempo com outras ferramentas, com recursos digitais, que nos deixam, muitas vezes, inoperantes diante de uma realidade tão caótica, que necessita a ação dos cristãos. Então, também faz parte do nosso entendimento o tempo
dentro do contexto da mordomia. E por último, um outro contexto em que podemos incluir a mordomia, essa administração, é como também administramos os nossos relacionamentos, como nós lidamos com as pessoas no nosso dia a dia. Somos bons mordomos nos nossos relacionamentos, conseguimos, temos articulação, temos instrumentalidade para tratar com as diferentes personalidades, com os diferentes níveis sociais, com os diferentes tipos de pessoas. Ou nós excluímos aqueles que são mais difíceis, como se você fosse muito fácil. Outro dia eu fiquei pensando assim, essa pessoa é muito difícil. Aí o Espírito Santo falou, e você é muito fácil. Aí o Espírito Santo me quebrou, eu também sou muito difícil. Como é que a gente administra, como a gente articula, aonde a gente recua, onde a gente faz um pouco mais incisivo, mais firme, como é que a gente come pelas beiradas, como um bom mineiro, e articula, e ganha as pessoas, porque há um mandamento que diz, amará o próximo como a ti mesmo. Ame o seu inimigo. São aspectos importantes e todos eles fazem parte da mordomia. Mas para nós, nesse momento, quero que você abra comigo a sua Bíblia em Atos, capítulo 4. Nós estamos falando da marca dos primeiros cristãos. E aqui nós vamos ver uma ilustração histórica da mordomia desses primeiros cristãos em Atos capítulo 4, versículo 32 a 37. Atos capítulo 4, do verso 32 ao verso 37. Texto conhecido e já virou letra de música. Diz assim: da multidão dos que creram era a mente era uma a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que os distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significava encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Esse texto ele está relacionado com mordomia, com esta maneira de administrar os bens, uma marca dos primeiros cristãos. Na verdade, nós não vamos encontrar a palavra mordomia em Atos. Mas o tempo todo nós vamos ver que os primeiros cristãos, sob liderança dos apóstolos, articulavam os recursos de maneira que ninguém tivesse necessidade de nada. Era bem interessante, porque se nós lêssemos esse mesmo texto à luz dos nossos dias, talvez o cenário seria diferente. Eu leria, talvez, no nosso contexto hoje, assim: da multidão dos que creram, cada um tinha a sua mente e tinha o seu coração. Ninguém considerava as coisas como as dos outros, mas unicamente sua. Tudo que ele possuía, ele mantinha com ele e não repartia nada com ninguém. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor e grandiosa graça estava sobre todos eles. Mas percebe que, para aquele contexto, uma parte importante do nosso dia a dia, que são os nossos recursos financeiros, era considerado como de Deus e não nosso. Você sabia que a Bíblia fala mais sobre dinheiro do que fala sobre vida eterna? Que Jesus falou muito mais sobre economia e recursos e gerir o dinheiro do que falou sobre sexualidade? Você já parou para pensar que a gente às vezes se concentra tanto em práticas sexuais, listas e ilícitas, e quase não fala nada sobre as nossas práticas financeiras, listas e ilícitas? E que existe um desequilíbrio, e olha que interessante como
esses primeiros cristãos, claro, ali num primeiro momento, aquele primeiro amor, sendo ali impactados pela presença do Espírito Santo, vivendo uma realidade de renovo espiritual dia a dia, algo que era sublime era a maneira como eles repartiam seus bens. Interessante que o texto diz que eles não consideravam unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. O que eu quero aqui dizer é que, na verdade, isso não significa que eles entregavam tudo, mas quando algo era necessário, se alguém tinha mais, ele entregava. Nós vamos ver aqui, cantamos a canção de Barnabé, porque ele deu um exemplo pontual de um desses homens. Barnabé, a quem o nome significava encorajador, vendeu um campo que possuía. A Bíblia não fala que ele vendeu tudo que ele possuía, mas ele vendeu algo a mais que ele tinha, que podia ser usado em benefício dos irmãos. Curioso que a gente vive num contexto hoje de aglutinamento de poder e renda, de bens. A gente sempre quer mais. Nós queremos ter mais um carro, queremos ter mais uma casa. E a gente vai na praia, a gente vai na montanha, a gente aluga uma casa, e aí a gente sai de lá olhando na imobiliária, quanto será que custa uma casa aqui? Por que a gente não compra? Porque a gente quer ter. A gente não consegue só viver e experimentar, contemplar, nós precisamos possuir. E o que o texto diz é que, como mordomos, nós não possuímos. Os recursos são de Deus. E Deus, na sua soberania, abençoa sim, uns com mais, outros com menos. E o que é entendido é que aqueles que são abençoados com mais precisam entender que, como mordomos que são, eles com mais recursos eles precisam estar atentos a quem tem menos recurso. Que você está sendo abençoado para poder abençoar. Que aquilo que você tem, na verdade, nunca foi seu, é Deus te entregando recursos para que você os administre. Mas sempre também com atenção para o cuidado para o próximo, com a igreja e a comunidade. Versículo 34, ele diz que não haviam pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e os colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo a necessidade de cada um. E é interessante ver que existia uma organização, existia ali assim um procedimento. Vendia-se e trazia o recurso, os apóstolos, que eram ali os líderes reconhecidos, eles provavelmente também sabiam quem eram aqueles que tinham necessidade, e havia avaliação. Olha, você realmente está precisando, nós vamos gerir esse recurso, e parte desse recurso então vai para você. Hoje, como igreja, nós somos uma instituição religiosa que tem também uma administração financeira. Nós, inclusive, vamos semana que vem, em assembleia, eleger o primeiro e o segundo tesoureiro. Nós temos uma gestora que trabalha com essa área profissionalmente na igreja. Por quê? Porque nós queremos ser bons mordomos, queremos receber os recursos, e não captar esses recursos e tornar a igreja rica. A proposta é que esses recursos sejam aplicados no reino, aplicados na vida das pessoas que têm necessidade. Eu tenho um sonho, e eu creio que esse sonho não está distante, em que quando a gente olhar para o nosso orçamento, nós vamos olhar lá e ver que 10% do nosso orçamento nós estamos destinando para o subsídio de ações missionárias em Campinas, no Brasil e no mundo. E eu não vejo que isso é uma coisa, um sonho tão distante. Se nós temos hoje, eu posso ser bem claro aqui, uma receita em torno de R$100 mil mensais, que R$10 mil fossem destinados para obras missionárias. Você sabia que a gente tem 2 unidades missionárias na fila de espera?
para poder receber aqui, hoje nós temos um piso de R$750. E temos já 2 unidades missionárias pré-aprovadas, que já passaram pelo crivo, inclusive, da nossa política missionária. São missionários que estão plantando igreja em campos assim, de onde não existe igrejas cristãs, e eles estão lá e nós estamos aqui esperando. Só esse ano, 2 igrejas constituídas me pediram ajuda para subsidiar reformas nas suas igrejas. A gente não está dando conta da nossa reforma aqui, mas imagina a gente que não dá conta aqui, igrejas menores, pequenas. Uma igreja lá, numa cidade vizinha de São João da Boa Vista, uma PIB, mandou foto para mim e tudo, pastor, ajuda a gente aqui. Eu falei, olha, eu não tenho como ajudar agora, a gente vai fazer um bazar. Eu falei, bazar? Bazar a gente ajuda, porque a gente recebe muita doação. Aí ele passou aqui, ele pegou umas 5 caixas de roupa, a Sofia estava aqui, o irmão Marcos também separaram. Então, a gente precisa entender essa mordomia. Imagina que muitas vezes nós guardamos esse recurso, aplicamos no mercado financeiro, mas existe um campo que precisa ser aplicado de fato. A outra igreja que eu falei essa semana é um pastor amigo que está em Canoas, região metropolitana de Porto Alegre. Ele está numa igreja lá, que ele também, uma igreja pequena, precisando de ajuda para uma reforma. Ele veio falar comigo e falou assim, rapaz, eu não tenho como te ajudar, porque assim, é possível ajuda, mas o caminho é longo. Né? A gente tem outros desafios, mas precisamos entender que os recursos, eles existem. Só que talvez nós, os mordomos, estamos administrando de uma maneira equivocada. Abra comigo a sua Bíblia, olha, num outro texto, que está em 1 Coríntios, capítulo 16. 1 Coríntios, capítulo 16. Paulo está encerrando a sua carta, a sua primeira carta à igreja de Corinto. Mas ali existem algumas lições importantes que nós podemos aprender sobre mordomia. 1 Coríntios, capítulo 16. Curioso que o capítulo 15 é um capítulo, talvez assim, do auge da teologia cristã, quando ele fala da ressurreição, e ele fala de toda a glória, o poder e a bênção da ressurreição. É o auge, o ápice da fé cristã. E quando ele vai para o capítulo 16, ele volta para o chão, para a realidade dura. E isso já é uma primeira lição que mostra, assim, que a gente também tem que entender que a nossa fé cristã, nós temos momentos de êxtase espiritual, de experiências, de renovo, mas existe o dia a dia, existem os desafios, existem conflitos que precisam da intervenção da igreja. No capítulo 16, então, no verso 1, na minha Bíblia, o título é A Coleta para o Povo de Deus. Paulo, ele está trazendo aqui uma instrução para a igreja. Quanto à coleta para o povo de Deus, faça como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Então, quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos homens que vocês aprovarem e os mandarei para Jerusalém com a oferta de vocês. Se parecer conveniente, ir também, eles me acompanharão. Olha que interessante isso aqui. É uma carta com final com umas instruções que Paulo está dando para a igreja. O que está acontecendo? Paralelamente a essa carta, está acontecendo uma crise humanitária em Jerusalém, na Judéia. Se você ler os textos anteriores em Atos, é prevista, por profecia, uma grande fome na Palestina e no Império Romano. E os cristãos agora, aqueles mesmos cristãos que a gente acabou de falar sobre eles, estão passando por dificuldades. Estão passando por fome. E Paulo,
nas igrejas que ele está visitando, ele está fazendo uma campanha de arrecadação de dinheiro. Mas olha que interessante a maneira como Paulo ensina a ofertar, a administrar esses recursos. Ele não está falando aqui de dízimo. Ele está falando aqui de ofertas especiais, de uma coisa que nós precisamos aprender também, a ofertar, a dar além daquilo que nós já estamos nos comprometendo. Mas os princípios são os mesmos. Ele diz assim, quanto à coleta para o povo de Deus, então a primeira lição, a igreja precisa aprender a ofertar para quem são os de fora. Nós precisamos entender que além dos nossos dízimos, é importante também as ofertas especiais. Você já percebeu que a gente tem aí um envelope vermelho, ofertas especiais. Hoje essas ofertas especiais a gente está usando para nós mesmos, que é para a regularização do projeto do Corpo de Bombeiro. Mas a gente tem uma outra envelope, que é um envelope azul, que são as ofertas missionárias, são para as que estão fora, mas você tem liberdade, eu quero dar essa liberdade para você. Se você acha que tem algo que precisa ser feito com alguém que está lá fora, coloca a sua oferta e escreve lá, quero que essa oferta aqui seja revertida em benefício dos moradores de rua, em benefício das meninas lá do Jardim Tatinga. Nós precisamos termos essa dinâmica, essa espontaneidade de colocar dinheiro. Mas percebe que você não vai lá e dá o dinheiro, você entrega na igreja. E aí a igreja, ela tem essa responsabilidade de administrar. Eu vou chegar lá, mas a primeira lição, a igreja precisa entender que ofertar para os de fora, para os pobres e necessitados, mas também entender que ofertar é um ato de adoração. E ele diz isso no verso 2. No primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Paulo podia dizer assim, olha, quando chegar no final da semana, você junta aquilo que sobrou na sua carteira, aquelas moedinhas. Você já pagou os boletos. Você vai sair para o final de semana. Vai passar no Mac. Você guarda. Não, ele fala assim, antes de tudo, no começo da semana, no domingo, já separa. É o mesmo princípio do dízimo. A gente separa as primícias. A gente não olha, um bom mordomo cristão, que vai ser aqui assim, vai exercer a mordomia cristã, ele vai separar antes. Eu quero que essa parte seja destinada. Porque se você esperar sobrar, não sobra. Porque o dia a dia, eu estou buscando ser mais assertivo nas minhas finanças. O dia a dia, ele abre oportunidades de investir o nosso dinheiro de maneira, muitas vezes, a desperdiçar. E o que eu quero dizer com isso? Que se você quer ofertar, separe-se isso e oferta no domingo. Já entrega no domingo, para que quando chegar a segunda-feira, você não tenha a tentação de usar aquele dinheiro para outra coisa. A gente gasta muito dinheiro com comida, verdade ou mentira? E comida fora. E aí vai ter fome de novo. E vai gastar de novo. Não tem fim, é um buraco sem fundo o estômago da gente. E a gente precisa usar o recurso da maneira correta. Ofertar é um ato de adoração. Vamos fazer isso separando o primeiro dia da semana. E olha só, outra lição. Ofertar proporcionalmente, de acordo com a sua renda. Quem tem mais, oferta mais. Quem tem menos, oferta menos. O mesmo princípio do dízimo. Qual é o princípio do dízimo? Tem um ponto de partida, 10%. Para alguém que ganha um salário mínimo, 10% hoje é em torno de R$130. Mas para quem ganha R$130 mil, são R$13 mil. E é curioso que nessa proporção, geralmente quem ganha menos é mais regular no seu dízimo do que quem ganha mais. Porque quem ganha mais é eu. Mas o texto está dizendo isso. Cada um separe, reserve a sua renda proporcional. Separe uma quantia de acordo com a sua renda.
e reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. O que significa isso? Que nós vamos ofertar como um ato de adoração, ofertar proporcionalmente e ofertar também como uma ação sistêmica, faz parte, não precisa ser pedido. Não é quando Paulo chegar, todo mundo sai correndo, esqueci a carteira, liga lá, vamos buscar, eu vou passar ali no Pão de Açúcar, eu vou sacar o dinheiro lá no banco 24 horas. Não, já é sistêmico, já é feito regularmente. Nós precisamos aprender. Bons mordomos já têm regulado os valores. É tudo que a gente faz, né, gente? Estou falando aqui, não é novidade para ninguém, né? Eu tô pregando para mim mesmo, sabem disso. E outra coisa, ofertar é uma ação pessoal. Olha o que ele fala. Cada um de vocês. Aqui na igreja, eu vou falar dos dízimos. E olha que eu nem sou aquele que sabe tudo sobre dízimo, tá, gente? O tesoureiro está aqui, ele sabe disso. Eu nem sei como é que está, não sei quem é dizimista, eu cumprimento todo mundo da mesma maneira, igual. Fica tranquilo. Mas o fato é verdade, que muitas são as famílias que ofertam, proporcionalmente à sua renda. Mas lendo o texto aqui, eu tenho aprendido que nós, pais, precisamos ensinar os nossos filhos a também ofertarem proporcionalmente à renda deles. Se eles recebem lá uma mesadinha lá de R$100, que eles então comecem a reservar, cada um deles, seja dízimo ou seja oferta. E eu lembro da minha mãe, eu já era casado, pastor, e eu ia almoçar na casa da minha mãe e enfrentava o fogo amigo. Ela falava assim, Fábio, você está dando dízimo? Fábio. Mãe, sai do meu pé. Mas hoje eu entendo que é papel dos pais, ensinar os filhos. E o que os nossos filhos vão fazer é a mesma maneira como a gente lida. Se nós não somos bons mordomos dos recursos, como nós vamos poder ensinar os nossos filhos? Nós não podemos ter só o discurso, mas temos que ter a prática. E eu falo isso porque eu sei que hoje nós temos um número em torno de umas 500 pessoas no nosso hall de membros. Se formos pensar lá, nós temos lá em torno de 25% são, de fato, dizimistas e pessoas que dão ofertas regulares. É lógico, tem famílias ali, são famílias de 4, mas podemos ser mais assertivos. Então, olha só que as lições que Paulo está ensinando à igreja em Corinto. A igreja precisa aprender a ofertar, olhando para as necessidades dos que estão fora. Precisa aprender a ofertar como ato de adoração. Ofertar é uma ação sistêmica. Ofertar tem que ser proporcional. Ofertar é uma ação pessoal. E por último, que a igreja precisa também aprender a lidar de maneira honesta e transparente. Que esses recursos eles vão chegar até a igreja. E olha aqui que ele fala. Então, quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos homens que vocês aprovarem e os mandarei para Jerusalém. Eu não vou ficar com esse dinheiro. Esse dinheiro vai ser levado para Jerusalém através das pessoas, dos auditores, dos tesoureiros que vocês entenderem que são de confiança. E se vocês acharem que eu posso ir junto, eu vou. Se for conveniente. Se não for conveniente, eu não vou. Isso é transparência. Isso é transparência. A boa mordomia cristã também exige transparência e honestidade. Parece incrível, né, ter que falar isso. Mas quantos são as fraudes, como é que a gente fala, como é que é? Os desfalques, os escândalos financeiros que surgem dentro das igrejas. Quem aqui é mais antigo de igreja já não teve alguma crise por causa da má administração? E eu falo isso porque meu pai era tesoureiro. Desde que eu nasci. Tinha 3 coisas que meu pai tinha. Bigode, trabalhava na Kodak. E tinha 54 quilos. E era tesoureiro, era 4. E a gente via, era conversa, era a resenha do domingo à noite, comendo um macarrão requentado no domingo à noite, e entrava as questões lá. Que o pastor faz isso, o pastor faz aquilo, que o pastor não pega a nota, que o pastor...
E eu estou falando aqui na frente do Tiago, que é o tesoureiro. Que nós temos que ser idôneos. Por isso que a gente exige na nossa igreja um conselho fiscal. Pessoas que com autoridade fiscalizem as nossas contas. Por isso que a gente tem tesoureiros, por isso que a gente tem uma gestora profissional. Que ela fala o sim ou não. Eu falei agora, Fernanda, agora eu não vou falar mais sim nem não para ninguém. Agora é você que vai falar. Eu vou ser o bonzinho, você vai ser a marvada agora. Aí a pessoa fala assim, a Fernanda não liberou. Aí eu falo, ai, que pena, eu vou lá e consolo. Né? Porque essa coisa não é papel do pastor gerenciar o recurso da igreja. A gente viu de manhã, falou sobre diaconia. Como diácono que eu sou chamado, eu tenho um papel de servir a vocês com a palavra de Deus. Mas existem outros que são chamados para administrar os recursos de Deus. Mas é uma equipe, todos juntos. E isso é importante. Isso faz parte da mordomia. E que como cristãos, nós precisamos ter essa mordomia. Queridos, o nosso tempo está no fim, mas é muito importante que a gente não despreze a mordomia. Eu falei aqui da mordomia financeira à luz da realidade da igreja, mas eu tenho outras mordomias que a gente precisa ter e que eu também citei. Mas quero que você revise o seu planejamento, a sua vida financeira, como você tem tratado os recursos que Deus tem te dado, como nós estamos administrando os nossos talentos. Precisamos ser bons mordomos, pois o nosso rei, o nosso Senhor está voltando, e Ele vai cobrar de nós, Ele vai perguntar o que nós fizemos com aquilo que nos foi confiado. E nós vamos ter que responder, e que possamos como igreja, nos tornar uma igreja rica. Eu sonho como ser essa igreja rica, uma igreja que não acumula bens, mas uma igreja que se torna um meio para que os recursos alcancem as pessoas que precisam. E que a gente consiga fazer isso para a honra e glória do nome do Senhor. Que isso se torne, inclusive, uma marca da nossa igreja. Uma igreja séria, uma igreja comprometida com o Evangelho. E que reflete isso, inclusive, nos seus recursos. Por isso, eu desafio você a ofertar para nós como igreja. Eu lembro uma vez que eu era pastor numa outra igreja, e eu recebi um telefonema, e uma irmãzinha falou assim, pastor, eu queria saber que assim, tem um fulano, uma outra igreja, um outro pastor, uma igreja com muita dificuldade, contou uma história assim muito triste, sabe? Falou assim, mas olha, eu decidi com meu marido que a gente vai pegar o nosso dízimo e a gente vai dizimar lá na igreja deles. Aí eu, naquele momento, jovem pastor, um pouco ainda sem muito conhecimento, eu falei, ok, né, não vai falar o quê? Está precisando. Mas sabe o que eu tenho aprendido ao longo do tempo? Que quando eu decido entregar o dízimo e as minhas ofertas assim, do meu jeito, para quem eu quiser, eu estou sendo o senhor do dinheiro. E se você é membro da primeira igreja, você precisa entregar os recursos para a primeira igreja. Porque você não é o dono desse dinheiro. Quando você diz para onde esse dinheiro vai e você entrega lá, você está sendo o Senhor. E para um membro da nossa igreja, é também questão pedagógica, entender que está entregando. Ai, mas eu não gosto do Fábio, porque o Fábio vai pegar todo esse dinheiro e ele vai jogar lá no Jardim Tatinga. Confia. O mesmo Deus que está quebrando seu coração, vai quebrar o coração do Fábio. O Deus não é um só. E a gente precisa confiar. E aí eu começo, nesse sentido, eu não estou sendo mordomo, estou sendo Senhor. E nós precisamos juntos. E aí, por isso faz sentido olhar para todas essas palavras juntas. Koinonia, querigma, diaconia e mordomia. Tudo junto e misturado. Não é só sermos bons mordomos, mas sermos bons diáconos, sermos bons proclamadores, sermos também unidos, vivendo juntos a palavra e a vida cristã lá fora. Queridos, que Deus continue trabalhando nas nossas vidas, na vida da nossa igreja.
Que possamos ser uma igreja viva, uma igreja contagiante, uma igreja marcada pela genuína coinonia, pela genuína proclamação do evangelho, querigma, pela genuína diaconia e também pela genuína mordomia. Senhor, obrigado pelo teu cuidado sobre nós. Que, Senhor, estas palavras que resgatamos do livro de Atos, sejam palavras reais na prática da nossa igreja. Uma igreja que não é uma igreja apenas institucional, mas é uma igreja orgânica. São pessoas, são homens e mulheres, famílias. E queremos te pedir que o Senhor, ó Pai, quebrante os nossos corações, para que nós possamos ser de fato servos, instrumentos, repartindo a palavra, repartindo os nossos bens, repartindo o nosso amor, repartindo as nossas mesas, para a honra e glória do teu nome. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.